Bom dia. A paz do Senhor, meninas e meninos. Bom podermos estar unidos mais uma vez para glorificarmos o nome do Senhor, e o intuito de estarmos aqui é de compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você nessa manhã. Bom dia, Cidinha! Eita, mulher de fé! Glória a Deus! Vocês estão bem? Estão vencendo, né? Porque nós contabilizamos tanto as coisas ruins, esquecemos de dizer que nós estamos vencendo, né? E estamos vencendo mais uma vez, pela misericórdia do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu quero, né? Quem fala queria era atendente de telemarketing, né? Eu quero compartilhar com você um texto no livro de aos Hebreus. Eu não sei se é o Ti ou se é a Vi, mas bom dia! É o Ti. Eu gostaria de convidar você, eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos e depois o versículo 14. Eu tenho pensado bastante em muitas coisas, mas no quanto tem sido difícil preservar a santidade para alguns. Eu estava conversando com uma irmã ontem e ela compartilhando comigo de que, da mesma forma com que a tecnologia nos auxilia a coisas extremamente positivas, a palavras de vida, a orações, a coisas assim que a gente pode se fartar de Deus, né? E muitas vezes nós ouvimos, mas não praticamos. Tem um outro lado também, que é de ter coisas extremamente negativas. E às vezes no procuro positivo, o negativo vem junto. Sim. E aí eu ouvi aquilo e falei, puxa vida, é verdade, né? Depois à tarde, conversando com uma outra irmã, eu vi que a dificuldade de realmente manter a vida em santidade. E eu pensei muito nessa madrugada. E para quem não sabe, eu durmo muito tarde, né? Ou não durmo. Essa foi a opção número 2 hoje. E quando muitas vezes eu tô acordada ali, a minha mente fica ali trabalhando, conversando com o Senhor. E aí de madrugada me veio esse texto em mente. E eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Como de costume, eu estou aqui com as 2 guerreiras, mas hoje a gente está mais longe, né? A Nenê está em frente, in front me, mas com acho que uns 3 metros de distância, por aí. Não, 2 metros de distância. E a Cláudia está bem uns 3 metros e pouco fazendo o Arthur dormir ali. Mas eu quero conversar com elas e vocês vão ouvir vozes, então as vozes são delas. Não é Ou não, eu não estou, não tem ETs e os anjos não se manifestaram aqui. Então, quem está comigo é a Cláudia e a Nenê. Vamos lá? Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É muito engraçado porque nós falamos tanto de conforto da alma, que nós temos que ter a alma confortada, fortalecida. Nós nos compadecemos tanto com os nossos irmãos que estão perdendo entes queridos. A gente fica tão envolto, nós ficamos tão envoltos nesse sentimento de compaixão que nós esquecemos muitas vezes de falar a verdade. E aí a palavra do pastor no domingo mexeu muito comigo. Quando ele falou da porta estreita e do caminho largo. E é uma grande realidade. Não tem como você viver num caminho largo e querer entrar pela porta estreita. Jesus é a porta. E ele diz que o caminho até ele é estreito e a porta também é estreita. Mas o que tem isso a ver com o texto de Hebreus? Muita coisa, né? Sim. Muita coisa. Porque nós temos que ser imitadores de quem? De Cristo. Semana passada, o pastor Flávio falou sobre o propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus é que sejamos semelhantes a Cristo. E aí? Como é que eu vou ser semelhante a Cristo? Me perdoe? Amiga, pega água para mim, por favor. Deixa eu pegar. Como é que eu vou ser semelhante a Cristo tendo as práticas daqueles que não são cristãos? Mas o que você quer dizer com isso, pastora? Você quer dizer que eu tenho que virar as costas para as pessoas que não são crentes, não falar com elas? Não, não é isso. Eu sou totalmente contra isso. Eu acredito que o crente, ele tem que andar no meio de todos para fazer a diferença. Mas eu não posso exercer as práticas que me distanciam de Deus. Por quê? Porque o autor de Hebreus, eu prefiro pensar que é Paulo, né? Isso é uma discussão desde a época do seminário e muito antes disso e continua até hoje, quem é o autor de Hebreus, mas pelo tipo de escrita, pelo tipo de leitura que nós temos, presumimos que seja Paulo. E ele fala muito claro, olha, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Rodeados. Então, tem pessoas nos olhando, né? Obrigada, querida. Tem pessoas nos olhando todo o tempo. Não é olhando no sentido de vigilância, tomando conta da minha vida. Eu sou contra isso. Mas olhando no sentido do meu testemunho, querendo aprender comigo. Será que eu, como serva do Senhor, será que eu, como pastora Sueli, será que você aí, será que nós estamos dando testemunho que as pessoas precisam ver? Nós falamos muito para as pessoas, leiam a Bíblia, mas será que eu sou a Bíblia que as pessoas gostariam de ler? Será que as pessoas olham para mim e falam, puxa vida, eu quero ser como ela, eu quero ser como ele, eu quero segui-lo? Paulo disse que era para nós tomarmos cuidado, que tem uma grande nuvem de testemunhas. E eu quero crer que sejam testemunhas do bem na tua vida. Então nós temos que nos desembaraçar, largar tudo aquilo que tenazmente nos assedia. E como eu estava conversando com a irmã da parte da manhã ontem, eu conversei com uma irmã muito na parte da manhã, o WhatsApp, e à tarde com uma outra irmã por muito tempo. Então vou pegar o exemplo da manhã. Então nós temos que nos desembaraçar, evitar tudo aquilo que nos distancia de Deus. Porque eu tenho uma carreira. Quando eu estudei teologia, na verdade não era meu sonho, mas Deus foi abrindo as portas e fui entrando. Estava comentando com a Adriana isso. Deus vai abrindo as portas, eu sou cara de pau. E eu vou entrando. Tem porta aberta por Deus, eu entro.
E aí eu fui, foi uma porta que Deus abriu e eu fui estudar no Seminário Teológico Sul Brasileiro. E eu saía de casa às 5h30 da manhã, pegava um ônibus aqui em Amador, ia até Cotia, depois pegava outro ônibus, ia até Vargem Grande, depois andava cerca de meia hora de manhã para poder estudar. Aí, com o tempo, a coisa foi apertando financeiramente e eu deixei de ir não tinha dinheiro para ir. Aí Deus preparou um irmão que me dava uma carona até Cotia. Depois outro me dava, o pastor me pegava com um grupo de irmãos e me dava outra carona até o seminário. E assim Deus foi preparando no decorrer do tempo. E eu estava correndo por algo que eu queria, uma carreira, que era para aprender mais da palavra do Senhor. Quando eu fiz as minhas pós-graduações agora, já, né, beirando 50, saía no sábado, passava o dia fora, estudando, chegava em casa exausta, às vezes ia para o culto, porque eu estava correndo atrás da minha carreira, de melhorar aquilo, a qualidade daquilo que eu queria dar para os meus alunos como professora. Qual a carreira que Deus propôs a você? Qual é o teu sonho? Eu pego a Júlia como exemplo, que o sonho dela é tratar de pessoas em situação de rua. É cuidar das pessoas que mais necessitam. E para isso a Júlia se esmera, ela corre para um lado, ela corre para o outro, ela pede doação, ela esquece dela muitas vezes, e eu preciso ficar cobrando isso dela. Júlia, você, porque ela se joga para cuidar dos outros. E tem uma galerinha com ela, né? E a galerinha fiel. Tem todo um suporte de irmãos que vêm, que doam, que abençoam, um com dinheiro, outro com alimento, mas tem a galerinha que está ali com ela, que é a rede do amor. Paulo falou que nós temos que correr com perseverança, não é para desistir. Não é para parar no caminho, não é para olhar para trás, é com perseverança. Olhando firmemente para Cristo. Então, no meio desse caminho, vão aparecer testemunhas boas, que queiram te seguir, mas vão também aparecer testemunhas que vêm só para jogar na tua cara e querer te fazer desanimar. Firmemente para Cristo, é para o alto. Acho que era o Super-Homem que falava, né? Para o alto e avante. O antigo, porque o novo não fala não, né? Mas o Super-Homem da nossa época, ele falava para o alto e avante. E é o que o Senhor tem para você, para o alto, para Cristo, e avante, é olhar para cima, é olhar para cima. Porque Jesus, ele trocou tudo aquilo, 100% Deus, 100% homem. Ele trocou a glória do Pai, para vir como homem, estar conosco. Ele veio como homem, fez descaso dos homens ignorantes que o julgavam. E onde está Jesus? Sentado à destra do trono de Deus. Desculpa aí, gente, eu esqueci de desligar os dados móveis, então vocês vão escutar o barulhinho do meu WhatsApp aí, tá? Mas é benção. Então fica atento, atento, considera atentamente. Preste atenção naquele que suportou um monte de oposição para te abençoar. Aquele que derramou sangue na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. E faz o principal. Segue a paz com todos e a santificação. Senão você não vai ver a Deus. Eu falo muito isso com os irmãos, às vezes ministrando e às vezes conversando também, que eu tenho medo de brincar de crentinha. Porque a gente o agente usado errado de novo, preciso me policiar com isso. Nós estamos tão preocupados em oferecer o look do dia. Ia falar isso agora. Nós nos vestimos de uma aparência, né? De cristão, de evangélico. Qual é o look do dia hoje? Hoje eu sou a varoa do cocão. Aí pego, raço o coque e lá vou eu
Buscar o Senhor na igreja. E na igreja eu sou uma bênção. Na igreja eu oro, na igreja eu adoro, na igreja eu canto, na igreja eu levanto as minhas mãos, na igreja eu abraço meus irmãos, só que o culto acaba. E na quarentena, muito mais, porque não tem culto, a nossa família vê quem nós somos verdadeiramente. Quem você é? Eu fiquei perguntando para mim hoje, na madrugada, quem sou eu? Alguns... Foi no Dia das Mães, que conversando com a minha... Não, foi no dia depois do Dia das Mães. Eu conversando com a minha filha, com a Ju, eu falei para ela, puxa vida, será que eu sou uma boa mãe? Será que eu fui uma boa mãe? Porque a gente age tanto, ou a gente novo, nós agimos tão no automático, e vamos criando, e não tem manual para dizer se você é boa mãe ou se você é uma mãe. Não tem manual, ninguém colocou um livrinho lá, ponha 2 gotas de carinho, 1 gota de disciplina, não tem. E assim, não é para servir a Deus, porque nós temos um manual, a Bíblia Sagrada, que nos ensina como servir a Deus. Então, vamos lá para a regrinha prática. Eu estou rodeada de uma nuvem de testemunhas. Então, eu preciso tomar cuidado com o meu testemunho, com aquilo que as pessoas estão vendo em mim. Número 2, eu tenho que fugir do pecado, ó. Área. O mal vem. Peraí, mal. Tchauzinho. Quero você não. Mesmo, porque depois que tá ali na situação é mais difícil. Porque depois que você entra, já era. Se você tá muito perto daquela situação que você vai pecar, mas você já tá ali. É mais difícil. Então você tem que melhor correr antes. Eu li alguma coisa essa semana sobre isso. De você estar ali já de pronto com o pecado. Então é muito mais difícil você fugir dele. Então você tem que fugir antes. Você tá vendo ele chegar, você, ó, tô dando área, filho. Se nós pensarmos em Eva, por exemplo. Vamos pensar em Eva. Tava tudo bonitinho no paraíso. Deus preparou tudo para Adão. Preparou ela para Adão. E aí Deus falou, ó, aquela árvore ali, você não toca. Não encosta ali. Não mexe lá. E se fala muito da serpente. Legal, Satanás é terrível mesmo. Mas ele atuou na área de Eva que doía. No pecadinho lá dentro, na caixinha. Que é a curiosidade. Então, eu imagino, não está escrito isso na Bíblia, quantas vezes Eva passou ali e falou, por que eu não posso pôr a mão ali mesmo? Por que eu não posso pôr a mão ali mesmo? Pastora? Uma das coisas que eu imagino, a minha imaginação, que Adão deixou ela sozinha. Também. E aí ela ficou dispersa. Já que eu tô dispersa, a curiosidade começa. Aí deu a oportunidade, a serpente falou, ela não tá com homem, porque a ordem foi dada pra ele. Né? Também. E aí acho que ela ficou dispersa, a serpente aproveitou. Também, olha aí. Aí, ó, Cláudia acha que é dispersão, eu acho que é curiosidade. Eu acho que mesmo com Adão ela passava e fazia assim, ó, o vestido bonito na loja. Bonito aquele fruto. E aquilo foi amadurecendo. Até que Satanás percebeu. Ela poderia estar sozinha, como Cláudia disse, mas Satanás percebeu, opa, tem um lugar ali para eu entrar. Já que eu não posso mais ser regente lá em cima, eu vou atrapalhar a vida da criação de Deus aqui embaixo. Então, foi feita a imagem e semelhança dele. Exatamente, feita a imagem e semelhança dele. E aí, irmãos, vocês desculpem esse vai e vem de luz, mas isso é meu celular. E eu vou pedir para alguém regular para mim. Porque é um milagre eu estar fazendo ao vivo. E aí o maligno veio e começou a rodear. Né? Ele falou para Deus a respeito de Jó. Deus perguntou para ele, de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Então ele estava lá rodeando a terra e viu, opa, uma curiosa ali. E quantas vezes, principalmente os nossos adolescentes, caem no erro por causa da curiosidade.
E é um buraco que não tem fim, você não consegue sair. Então Paulo fala, toma cuidado, olha firmemente para a cruz. E eu disse lá, então voltar lá, que eu mudei de assunto lá. Nós temos que tomar conta com o nosso testemunho. Depois, nós temos que olhar firmemente para Jesus. Nós temos que sair do pecado, sair do embaraço, correr daquilo que nos atrapalha. Olhar para Jesus e considerar os seus ensinamentos. E depois, queridos, seguir a paz. E ontem, desde domingo, conversando com a minha mãe, com a minha irmã, de uma determinada situação que aconteceu com uma pessoa, e ontem falando com uma outra pessoa também à tarde, nós estávamos conversando a respeito disso. Eu libero perdão por bem da minha alma. Eu não quero peso, eu não quero mágoa, eu não quero coisa ruim para mim. Se a pessoa aceitar o perdão, glória a Deus. Se ela não aceitar o perdão, é ela e Deus. A minha parte eu fiz, meu coração tá limpinho, tá bonitinho. Alvo mais que a neve. Mas o fato de você perdoar alguém não quer dizer que você tem que beijá-la na boca. Não quer dizer que você tem que carregá-la no colo. Simplesmente quer dizer que você tirou o peso que estava entre você e ela. Então, segue-se caminhando, mas não necessariamente juntos. Existem algumas situações de perdão que Deus faz voltar tudo ao normal. E glória a Deus por isso. Tem pessoas que se deixam ser tratadas de tal forma relacionada ao perdão que ela perdoa e caminha junto com a outra sem problema nenhum. Mas existem algumas situações em que o Senhor permite que nós nos separemos. Não estou falando de casamento, porque casamento para mim é um só. Isso é uma outra área e é um outro dia. Mas existem situações em que o Senhor prepara em que nós fiquemos separados. Perdoei a Cláudia me perdoou, tá tudo bem, mas a Cláudia segue o caminho dela lá e eu sigo o meu caminho aqui, ambas servindo ao Senhor. Segue a paz com todos. Vai ser fácil? Não, jamais. Às vezes dá vontade mesmo de chegar alguém, eu vou te falar umas verdades, mas quando vir a vontade de falar umas verdades, você pensa, porque Deus deu a nós um cérebro e dá 2 passinhos atrás. Se você conseguir dar 2 passinhos atrás, a Cláudia disse que é para contar até 1000, mas conta só até 10, porque até 1000 você pode desistir. Conta até 10, fala, não vou, não quero. Só 10 é pouco, tem que contar mais um pouquinho. Mas para começar a respirar, dá. Não vou, não quero, não é bênção para mim. E retrocede. Segue a paz. Verdade. Jesus disse, eu vos dou a paz, não como o mundo a dá. Então receba nesta manhã a paz diferente de Jesus. E siga ela com todos. Siga a paz. Santifique-se. Purifique-se. Se você puder, adore. Se você puder, ore. Se você puder, busque. Se você puder, olhe para a natureza e agradeça. Porque muitos hoje estão fechando os olhos e não verão a natureza mais. Verdade. Agradeça ao Senhor pelo bem que Ele tem, pelos bens que Ele tem te dado, como disse o salmista Davi. Louve ao Senhor, porque você está rodeado por uma nuvem de testemunhas que querem se espelhar em você para servir ao Senhor. Ah, mas peraí, então como é que é esse negócio de... calma. É um trabalhar do Espírito Santo. Verdade. Você não precisa ficar preocupado olhando para os lados, atemorizar. Não. Só se aparta do mal e faz o bem. E vive com Cristo. Quanto mais a gente vai se aproximando de Cristo, mais nós vamos nos afastando do pecado. Né? Tem coisas que Deus vai moldando em nós a partir do momento que você vai se aproximando mais dele. Você vai orando mais, e aí você vai entendendo o que você quer.
Né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você não era tão radical há algum tempo atrás. Mas é porque o pecado vai começar a te dar nojo, vai começar a te dar asco. Então, como o pastor falou domingo, você tem que falar a verdade. Às vezes, por mais que doa para a pessoa, mas você tem que falar, filho, você está indo para o inferno nesse caminho. Né? Então, porque a gente vai se aproximando mais de Cristo, e aí nós vamos entender do que Ele quer de nós. E aí a gente tem que falar, porque se nós não pregarmos a verdade e ficar com essa geraçãozinha Nutella, né? Porque nada pode. Porque não pode falar assim, porque o pastor falou assim pra mim, e agora eu tô triste. Nós vamos ser coniventes com o pecado. Sabe, Cláudia, uma coisa que eu cheguei à conclusão, porque se Jesus hoje, hã? Não, tá ao vivo aqui. Se Jesus hoje viesse à Terra, hoje, ele seria chamado de ignorante, porque de vez em quando ele dava cada uma nos discípulos, né? Mas por que ele falava, às vezes, de forma dura com os discípulos? Porque os discípulos não queriam entender. Ele falava, os discípulos viam. Se a gente pensar, por exemplo, na primeira e na segunda multiplicação dos pães, se nós olharmos na segunda, não tinha que ter dúvida. Sim. Jesus já tinha feito na primeira, ele já tinha mostrado para o povo que ele poderia alimentar aquela multidão. E com a dúvida de novo. Vai precisar de não sei quantos denários. A ressurreição de Lázaro também, né? Porque já conheciam tantas coisas que Deus foi fazendo pelo tantos caminho. Milagres. Jesus na tempestade? Sim. Eles sabiam de tudo que Jesus poderia ter. Jesus já havia feito. Mas viram Jesus sobre as águas. É fantasma! Como assim? Muitas vezes, o Senhor precisa dar um sacolejão na gente. Para nós entendermos. Olha, gente, para! Voltando à frase da Nívia Soares, o Senhor nos tirou dos palcos e nos ensinou que o nosso lar é um lugar de adoração. E nos ensinou que o verdadeiro altar está na sua cama, lá do lado onde você busca Deus. Se é que você ora lá ou na sala, não sei, mas é dentro da tua casa. Que os maiores discípulos que você pode ter estão dentro do teu lar. Filhos, esposos. Esses são os seus maiores discípulos. Quando eles começarem a ver Cristo em você, eles vão querer servir a Cristo também. E se não servirem, que é o caso que eu também de uma outra pessoa que eu ouvi ontem, que a família toda dessa pessoa não serve ao Senhor, mas pelo menos uma coisa a família diz: é uma pessoa de muita fé. Nossa, ele tem fé. Nossa, olha lá, acontece tal coisa, Deus dá o livramento. Acontece tal coisa, Deus... Pelo menos reconhece o Deus que a pessoa serve. E muitas vezes também reconhece, por exemplo, no momento de aperto e de aflição. Porque podem não servir, eu falo por mim, na minha casa, com os meus filhos que ainda, né, os dois mais velhos que saíram e estão ainda meio perdidos, porque... É tempo. Só um tempo. Estão aprendendo do caminho, mas vai voltar em nome de Jesus. Mas assim, a primeira coisa que acontece, seja com eles, seja com os amigos, seja com quem for, alguém comenta com eles que alguém está doente, mãe, põe tal nome na oração, mãe, porque o meu colega pediu, mãe, ora por mim, mãe, que está doente. Meus filhos são assim, tá doente alguma coisa, mãe, ora por mim, mãe, para tirar essa dor. A primeira coisa, antes do remédio, eles pedem oração. Então, isso é referência. Esse é um caso. E um outro caso, desse que a pessoa estava comentando comigo ontem, a pessoa estava contando de muitas coisas que acontecem com esse cristão e a família não serve, né? Os filhos, na verdade, não servem. E os filhos olham e falam, puxa vida, mas meu pai é um homem de fé. Olha quanta coisa que Deus tem feito, né, por ele. Olha quanto livramento. É reconhecer. São as testemunhas que o autor de Hebreus falando, pelos homens e por Deus, são as testemunhas que fizeram ver Deus nessa pessoa. Verdade. É a Bianca ali? Olha ali, é a Bianca? Se for, glória a Deus. Uma mãozinha assim, aqui o olho já não enxerga bem, uma bolinha ali no canto. Eu estou sem óculos, você sabe, né? Mas se for, vou olhar depois. Então, nós temos que imitar o exemplo de Cristo. Por que cristão? Porque nós somos pequenos cristos. Cuidado, meu querido e minha querida.
Olhe para Jesus e aparta-te do mal e faz o bem. Mas eu tô cansada, isso eu ouvi de uma outra pessoa ontem. Eu tô cansada de fazer o bem. Como assim? Eu tô cansada. Então tá bom, mas não faz o mal não. Não se junte ao mal. Porque o Senhor deu a você uma carreira. E o seu diploma será o céu. E no céu você estará com o teu professor. E olhará e o verá como ele verdadeiramente é. Nenhum homem aqui na terra conseguiu vê-lo como ele realmente é. E você, servo do Senhor, o verá como ele verdadeiramente é. Amém. Aqueles que estão dormindo com Cristo hoje estão dormindo por um tempo. Mas a palavra do Senhor diz que eles ressuscitarão primeiro quando Jesus voltar. Eles receberam uma promoção. Ressuscitarão primeiro. E depois nós, servos do Senhor, e juntos, os que estão indo agora, e nós que permanecemos, vamos ver Cristo face a face. E não tem preço, não tem nada nessa terra que se compare à glória de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu dia, meu amor. E guarde isso. Guarde isso, por favor. Afaste-se do pecado e sirva ao Senhor. Eu não vou ficar fazendo listinha de pecado, porque a gente sabe muito bem, né? Os nossos erros e os nossos acertos. E aquilo que o Senhor quer que nós mudemos. Às vezes, algumas posturas minhas relacionadas ao Evangelho, tem gente que fala, mas pastora, e para que tão duro isso? Não é porque a Bíblia diz. E hoje se dá jeitinho para tudo, né? E o que me conforta é ver alguns pregadores que pensam como eu, né? E que falam de santidade de uma forma muito aberta. E guarda a tua mente, sabe? É a porta maior para Satanás entrar. Quando o olho cobiça, o olhinho olha, a mente já começa. Assim como a palavra ficou mastigando na minha cabeça a madrugada inteira. Assim como a palavra ficou lá, ó. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Assim como a minha mente ficou fixada na palavra pela madrugada. Quanta gente está com a mente fixa em tantas coisas que eu não vou nem relacionar. E que não consegue livrar-se delas. Porque não entende que precisa voltar para Cristo. Deus abençoe a sua vida grandemente. Você tenha uma manhã e um dia cheio da graça de Deus. Que o poder do Senhor te alcance, que a graça te capacite. Que você seja capacitado pela graça do Senhor. Muito obrigado por estar conosco. Nós vamos orar por você e pedir que o Espírito Santo se revele a você. Que a palavra do Senhor seja descortinada, que você possa enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar diante da tua presença esses meus irmãos, essas minhas irmãs que estão comigo nesta manhã. Eu não sei a necessidade de cada um deles, mas tu sabes. Apenas sei que a tua palavra, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E eu quero te pedir nesse momento, penetra na medula, na alma dos teus filhos, Senhor, tuas filhas, e revela-se a eles, Pai, em nome de Jesus e a elas também. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem nos despertado para uma vida diferente, de andar na tua presença, de fazer o teu querer, a tua vontade. Senhor, toma nas tuas mãos e nos ensina, Pai, a viver segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, eu quero abençoar os lares onde eu estou entrando agora. Senhor, as famílias que estão me ouvindo. Deus querido, capacita, usa, honra. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, que o Senhor, conforme a tua infinita
infinita graça supra em glória todas as necessidades dos teus filhos, seja ela material, seja ela espiritual, seja enfermidade, tudo, Senhor, nós colocamos diante da tua presença. Aos corações quebrantados e contritos, Senhor, eu peço a tua glória. Aos tristes, Senhor, eu peço que o Senhor conforte. E aqueles que precisam, eu peço que o Senhor abençoe neste dia, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado pelo Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus.